Oi pessoal, eu sou Shannon, a gringa meio maluquinha que ama o seu país, e hoje eu vou fazer um vídeo de quais são algumas diferenças entre Estados Unidos e o Brasil. Se vocês vieram as minhas impressões do Brasil, vocês sabem que eu morei uns 2 anos mais ou menos no Brasil, que eu sou uma americana, só daqui, meus pais não falam português. E hoje eu queria falar algumas diferenças que eu achei entre o seu país e o meu. Primeira coisa, empregos de serviços formal e informal. Muito diferente lá no Brasil do que aqui. Nos Estados Unidos, a gente quase não tem coisas como flanelinha. Essa profissão, por exemplo, não existe. A flanelinha é a pessoa que você estaciona o seu automóvel, né, o seu carro, e você, às vezes tem gente, esse aqui é meu cachorro, o George, às vezes tem gente que está usando até uniforme, né, quase profissional, que ficam de olho no seu carro e você paga alguma coisa para essa pessoa e dá para entender que você está pagando essa pessoa para olhar o seu carro, para essa pessoa te avisar se alguém vai tentar roubar o seu carro. Mas também, quando eu estava lá, pelo menos em São Paulo, me falaram que se você não pagar a flanelinha, você tem o risco de que o flanelinho mesmo vai fazer alguma coisa com o seu carro. Então, isso seria diria, emprego informal, da economia informal que não existe nos Estados Unidos. Outra emprego que é bem menor nos Estados Unidos do que lá é a profissão de ser empregada. Eu sei que a história das empregadas no Brasil é complicada e que muitas vezes é um serviço informal, pago abaixo da mesa, outras vezes estão pagando elas um salário decente e bom, né? E tem até benefícios, essas coisas, e que agora tem leis no Brasil regulando isso, mas no geral, no Brasil, é bastante comum as pessoas terem alguém para ajudar com a limpeza da casa ou até morar na casa para ajudar com as crianças, essas coisas. E o meu amigo fez a tese dele sobre as empregadas das empregadas. Até as pessoas que estão limpando a casa, às vezes também tem alguém que ajuda a elas. E eu diria que ter uma empregada aqui nos Estados Unidos é muito pouco comum, porque a mão de obra aqui é muito cara. E tem muita lei regulando essas coisas. Então, para você ter alguém que vem para limpar a sua casa 1 hora, uma vez por semana, é um luxo total aqui, porque você tem que pagar essa pessoa talvez até $100 para vir para a sua casa para limpar 1 ou 2 horas. E geralmente as pessoas não têm isso. Então, quando eu cheguei no Brasil, uma das coisas que eu percebi bem no começo era que as casas de vocês são bem mais limpas do que as nossas, porque geralmente tem gente lá limpando todo dia, ou cada 3 dias, ou pelo menos uma vez por semana. E muitas vezes eu sou advogada e inverto em imobiliárias e tenho minha empresa com meu esposo, mas uma das coisas que eu também faço é que eu alugo mais ou menos 25 quartos perto aqui de New York. E muitas vezes chegam brasileiros e eles acham que estão sujas as nossas casas comparada com lá com o Brasil, porque é tão caro aqui a gente pagar uma empregada que fica para as pessoas que estão morando lá limpar. Enfim, isso também às vezes é surpreendente para vocês, porque muita gente chega aos Estados Unidos e acha que vamos falar, primeiro mundo, né?
Eu sei que essa palavra é carregada, mas geralmente a economia é mais desenvolvida, né? E às vezes eles ficam surpresos do que lá é mais limpo dentro da casa do que aqui. Eu diria que fora da casa as nossas ruas talvez sejam um pouquinho mais limpas do que lá. Enfim, e além das empregadas, uma das coisas que achei muito diferente lá no Brasil é que no shopping, quando você vai de compras, você tem várias pessoas que te cumprimentam e basicamente te seguem lá no shopping, no centro do shopping, para tentar te ajudar com a sua roupa, tentar prestar aquele serviço de tentar te ajudar a comprar o que você está querendo, falar se isso fica bom, se não. Isso nos Estados Unidos seria muito agressivo. E também no shopping ou na restaurante na rua, né, você tem alguém que fica lá fora com o cardápio para mostrar para as pessoas o que tem o restaurante. Isso também seria agressivo aqui nos Estados Unidos. Eu acho que é uma coisa econômica também, porque a mão de obra no Brasil é muito menos caro do que aqui, e geralmente, além das diferenças culturais entre isso no Brasil ser recebido como prestativo e uma ajuda, e você ficaria ofendida se alguém não chegar até você para cumprimentar e explicar as coisas, também acho que tem a ver com o fato de que é mais barato poder empregar mais pessoas lá. Sei lá, a minha opinião só. Segunda coisa diferente do Brasil e Estados Unidos: burocracia. O Brasil é muito, muito, muito burocrático. Tem estudos, né, que para começar um trabalho novo, para começar uma empresa lá no Brasil, demora muito mais. Eu fiquei chocada com o número de coisas que você tem que fazer para fazer qualquer coisa no mundo dos negócios lá. E já fiquei em linhas tão imensas, absurdas, agências, tipo, você tem que ir garimbo aqui, garimbo lá. Pra mim, isso é chocante. Terceira coisa que eu achei interessante e diferente entre o Brasil e os Estados Unidos é o conceito do quem indicou. Essa ideia é bem evoluída no Brasil, vocês já sabem o que é, tipo, quem indicou é a ideia de que quem te mostrou, né, quem te indicou para alguma posição é mais importante do que as suas credenciais para entrar naquele trabalho, por exemplo. Isso deve existir em todos os cantos do mundo, né? Não vou falar que que isso não existe em nenhum canto dos Estados Unidos e na Europa, essas coisas, mas é bem mais elaborada no Brasil do que aqui. Só vou falar isso. Mas uma história. No Brasil, a minha melhor amiga, o pai dela era dono de um cartório. E ele era basicamente o rei não o rei, mas ele era importante, né, na cidade que ela morava, no interior de São Paulo, uma cidade pequena. E quando eu cheguei na casa dela lá no interior, pela primeira vez, a mãe dela falou pra mim: se você tiver alguma necessidade aqui na cidade, é só você falar que você está ficando na nossa casa e as pessoas vão te ajudar. E eu achei isso, nossa, eu tinha aprendido um pouquinho sobre a cultura, eu achei, isso é o que ele indicou, né? E achei diferente, mas nunca queria usar aquilo para, sei lá, avançar, né? Mas uma vez eu fui mordida por um cão e eu tive que ir no ponto do hospital, ou o ponto de, sei lá, não era o hospital, mas era aquele ponto, aquele escritório que tem acesso médico. E enfim, eu tava aguardando lá uns 5 horas, que também achei um absurdo, mas estava aguardando lá uns 5 horas, aguardando, fila. E depois eu tava realmente preocupada, fui até a frente da fila e eu falei: desculpe, não sei se eu me ensinei, mas
eu estou ficando na casa de fulano de tal, que era o nome do pai dela. E eu falei, gente, tá, deixa um momentinho. Depois eu fui recebida, 5 minutos mais tarde. Tinha saído em 20 minutos. E foi um grande exemplo para mim de quanto quem você conhece é mais importante lá no Brasil do que, por exemplo, aqui nos Estados Unidos. Também ajuda aqui, mas não é aquela coisa tão diferente. Ok. Falando disso, uma diferença entre o Brasil e aqui é meu gato. Esse aqui é o Hugo. Uma diferença entre o Brasil e aqui é o papel do notário público. Lá no Brasil, eu aprendi que isso é um cargo muito bem pago e que tem uma história de quem era o cartório faz 100 anos, passou a cartório para o filho, a filha, passou para a primeira vez. Ou seja, tem uma história de... Era um cargo que poderia ser herdado, né? E que era uma coisa importante porque, por causa da burocracia, cada vez que alguma coisa acontece na sua vida, você nasce, você morre, você casa, você se divorcia, você tem um filho, qualquer coisa, você tem que ir lá, garimbo, pagar. Então é uma coisa lucrativa lá. Aqui, qualquer pessoa pode ser um cartório. Não é um cargo muito respeitado. Geralmente, nos escritórios que eu trabalhei, todas as secretárias eram cartórios. E é simplesmente fazer um cursinho, colocar o garimbo. Muitas vezes você paga $1, uma coisa assim, para o garimbo, ou nada, geralmente. E é uma autorização um pouquinho mais formal para algum documento formal e não é tão usado aqui. Enfim, essa é uma outra diferença. Ok, outra diferença entre os Estados Unidos e o Brasil é que eu tive a impressão de que vocês são muito, muito mais suspectosos, será que isso é uma palavra? Vocês têm mais suspeição de que o governo é corrupto. E talvez por tanto escândalo que já teve quando eu tava lá, acho que era o escândalo da cueca e tinha muitos mais, e talvez por causa da história de presidente golpe de estado, coisas assim, ditadura militar, coisas assim, talvez vocês tenham menos confiança, né, no seu governo. Mas eu diria que geralmente nos Estados Unidos temos bastante confiança no nosso sistema federal, né, e na falta de corrupção de nossas pessoas eleitas. Isso está mudando na época do Trump, e também sempre tem alguém, né, que está com aquela teoria de conspiração. Mas geralmente acho que ao nível de confiança no sistema, né, é um pouquinho mais alto do que lá. Uma outra diferença política entre os Estados Unidos e o Brasil é que aqui nos Estados Unidos votar não é obrigatório. Agora na terça vamos ter uma eleição no nível estadual e local. No nível estadual vamos poder eleger nossos senadores e representantes da Câmara de Representativos. No nível local vamos poder eleger as pessoas que vão estar que vão governar as escolas para estes anos. E não é obrigatório. Eu poderia bem ficar em casa e não voltar, ou poderia ir no trabalho. Não tem nenhuma consequência se você não volta. Lá no Brasil, entendi que tem consequência, sim, que talvez, às vezes tem multa, às vezes eles, acho que tiram a sua
carnet de conduzir, sei lá. Mas isso faz que aqui você não pode contar com o voto de ninguém se você está querendo ser eleito, né? Uma outra diferença entre o Brasil e Estados Unidos é o tema de seguridade pública, né? Eu sei que vocês têm dois tipos de polícia, a polícia federal, né, e a polícia local. Nós não temos já essa diferença. E no geral, você pode sair em qualquer canto dos Estados Unidos, inclusive New York, que antes era bastante perigoso. Você pode sair em Harlem, em Brooklyn, essas coisas, esses lugares de New York que antes eram bastante perigosos, e se sentir bem, não se sentir que vai ser roubada, estuprada, matada, sei lá. Mas eu sei que tem muitos... Não vou falar que não exista lugar nos Estados Unidos que seja assim, você vai ficar com medo, porque existe sim lugares perigosos, mas no geral aqui você pode sair sem medo de que alguém vai furtar o seu celular. Quase não acontece. É muito, muito, muito menos comum aqui do que lá. Ok, outra diferença entre o Brasil e Estados Unidos é o papel da religião. Agora, Estados Unidos é um país diverso, de diferentes regiões, e a religião tem um papel maior em as regiões rurais e do sul. Geralmente a nossa religião é protestante, né? Não é católico geralmente, mas tá quase a mesma coisa, né? Mas eu vou ofender alguém com isso, desculpa. Mas geralmente Estados Unidos é um país religioso, mas as grandes costas e as grandes cidades nem tanto. Eu diria que no Brasil eu percebi a mesma coisa, que a religião é mais importante no interior, por exemplo, de São Paulo, do que na cidade de São Paulo, mas no geral, eu diria que as pessoas que se identificam como católicos no Brasil talvez seria maior do que as pessoas que se identificam como protestantes aqui nos Estados Unidos. E eu tive a impressão que o papel dos santos é bastante importante no interior, por exemplo, porque a mãe da minha amiga, ela sempre deixava um cafezinho para São Miguel, né? Tipo, de manhã ela deixava um cafezinho, coisa que eu nunca tinha visto aqui nos Estados Unidos. E vocês têm também aqueles cartões que você pode ler o cartão para o seu santo na sua hora de necessidade. E eu sempre gostava de Santo Expedito, que dizia... Eu sempre falava de brincadeira numa situação engraçada, né? Eu falaria: ai, Santo Expedito das causas justas e urgentes, socorre-me nesta hora de aflição. Tipo, era o rezo que estava no cartaz. Eu achei engraçado porque eu sentia que eram como cartões de beisebol ou algo assim nos Estados Unidos. Nunca tinha visto para um santo. E na Bahia tem também o Senhor do Bom Fim, essas coisas. Tem toda a influência diferente entre o candomblé e culturas religiões da África misturando com o catolicismo, que é uma coisa bem interessante e diferente do que aqui. Em New Orleans tem um pouquinho disso, no Nova Orleans, onde tem uma influência francesa católica e uma influência mais de descendência África. Tem um pouquinho disso, mas geralmente aqui nos Estados Unidos não existe isso. Ok, outra diferença cultural entre o Brasil e Estados Unidos é essa cultura, essa mania, eu diria, que vocês têm de se cumprimentar e se despedir. Eu aprendi no Brasil que quando você
entra numa festa, você tem que cumprimentar todos. Tipo, oi, tudo bem? E quando você sai da festa, você tem que sair e se despedir de todos. Tipo, Hugo, boa noite, vou saindo. E depois de uma meia horinha, você pode passar para a próxima pessoa e falar, eu tô saindo, e falar mais com essa pessoa. Então, sair de uma festa no Brasil pode demorar 1 hora, né? Porque você tem que se despedir de todos. E se você não fizer isso, as pessoas vão ficar ofendidos. Mesmo se você não cumprimenta e se você não se despida, se não fala tchau, é um problema. Então, oi George, boa noite, vou saindo. E aí ele vai falar comigo mais 1 hora. E depois, Ted, come here. E depois, oi Ted, estou saindo, boa noite, tchau. E depois o beijo verbal, que nunca entendi, beijo. Geralmente no telefone. Diferente, né? Aqui a gente não tem daquilo. Outra diferença entre Estados Unidos e o Brasil é a frequência com a qual vocês se beijam na balada. Poderia fazer um vídeo inteiro sobre as diferenças entre as baladas no Brasil e aqui. Geralmente vocês saem muito mais tarde, por muito mais tempo. Tenho várias opiniões sobre isso, mas a grande diferença é que vocês ficam se beijando na balada. E é muito comum a pessoa sair e beijar muitas pessoas numa noite, coisa que simplesmente não acontece aqui, geralmente. Mais uma diferença entre o Brasil e Estados Unidos seria o contato dos olhos. Quando eu percebi no Brasil que quando vocês estão falando um para o outro, vocês ficam olhando bem nos olhos da outra pessoa. E isso parece que é um sinal da sua educação. Parece que eu já vi uma mãe corrigindo o filho, tipo, olha para mim quando eu estou falando com você. E isso aqui é um pouquinho menor. Contato dos olhos é importante nos Estados Unidos e é uma das coisas que quando você está crescendo, tipo, as pessoas vão falar para você, olha para a pessoa quando estão falando com você. Mas geralmente eu diria que o nosso contato dos olhos vai como assim, olha, depois olha para cá, olha, depois para lá. Olha, depois para lá. Isso é muito mais natural para a gente, porque o contato, assim, contínuo, né? Você olhando um para é muito íntimo para mim. E até sexual. E então, tipo, é muito mais comum, mesmo falando com gente da sua família, amigos próximos, você não olhar sempre nos olhos. É tipo, você olha e depois olha, mexe o seu olho um pouquinho. Então, eu tive a impressão quando eu chego no Brasil, nossa, todas essas pessoas querem transar comigo. As mulheres e os homens, porque estão olhando muito diretamente nos meus olhos. Tipo, eu tive a impressão que estava me desnudando com o olho. E depois eu percebi que isso realmente é uma diferença cultural e que não quer dizer isso. A pessoa simplesmente está sendo educada. E, enfim. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês gostaram desse vídeo. Se tiver alguma ideia para um vídeo que você acha que seria interessante eu gravar, por favor, comente lá embaixo. E obrigada por assistir e comentar. Beijo, tchau!